O medo foi de que todos os julgamentos passassem a ter alguém falando a verdade, apontando o dedo na cara e falando: vocês são... Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O que você acha, doutora? Isso. O que você acha que fez a OAB dar essa mudança? Porque uma das coisas que que eu aprendi ao longo da entrevista com vocês foi que a OAB estava fazendo ouvido de surdo, né? Não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo. Eu me lembro de um caso muito icônico e que me impressionou muito a respeito da OAB, que foi o caso da prisão do Roberto Jefferson, que quando foi preso, na sentença do Alexandre de Moraes, ele retira o direito ao advogado do preso. Ele diz assim: olha, não tem direito nem à visita de advogado. Eu falo assim, mas peraí, a sentença do juiz se sobrepõe à norma constitucional? E volto a dizer, doutor, essas questões são matérias constitucionais. Eu não sou advogado, não são a minha seara, mas eu digo que elas violam algo que é sim da minha seara, como cientista político, que são pilares civilizacionais. Né? A gente tem... O Alexandre deve saber isso, ele era professor, ele deve ter acompanhado a evolução do sistema inquisitório para o sistema acusatório, de onde vem isso e a importância. E aí eu vi a OAB violando, assistindo a violação em uma sentença e ficando calada, e aí ouvi com vocês a quantidade de vezes que vocês tentaram falar com a OAB dominada pela esquerda, fingiu que nada estava acontecendo. O que pode ter motivado agora, finalmente, o início de uma, ainda morna, mas o início de uma reclamação? Então, Paulo, o que me incomoda com a OAB nessa nota que ela lançou é que a OAB vê com o devido perigo, ver com perigo. A OAB não se posiciona firmemente como deveria se posicionar ainda. Ela bota na nota que ela enxerga como perigo o que já ultrapassou a fase do perigo. Já não é mais perigo. É uma violação gravíssima e a OAB deveria se posicionar como uma violação gravíssima. Mas eles mudam a postura agora porque eles estão enxergando que irá entrar na seara dos interesses deles. Isso não é por conta da população. O que a OAB deveria se posicionar é a favor da população, como ela está ali para proteger também a Constituição. O papel da OAB é esse. E isso deixa a gente, que é advogado, muito entristecido em ver essa máquina funcionando em prol de interesses particulares. A partir do momento que eu sinto que o meu interesse vai ser também deturpado, aí eu me manifesto como um perigo, me manifesto ainda de forma leve, assim, eu enxergo que ela se manifestou agora porque ela consegue enxergar que isso já está chegando no quintal dela. Enquanto eram só alguns advogados que reclamavam como a gente, que eu até questionei ao vice-presidente da OAB em uma audiência pública, se existiam advogados, mais advogados que outros advogados, por que a minha prerrogativa não vale? Só vale a prerrogativa de um grande escritório, de um grande amigo? Só vai funcionar para a panela, para os que são amigos deles, entendeu? Então, assim... Eu sempre lembro do grupo Prerrogativas, né, que defendia supostamente as prerrogativas dos advogados, mas eram só dos advogados de corrupto e de traficante. Exatamente. Na hora do 8 de janeiro, eu perguntei ao próprio Cacá e falei assim: cadê? Cadê o prerrogativas? Cadê vocês? Cadê todos aqueles advogados defendendo as prerrogativas dos advogados? Vocês não estão mais podendo fazer sustentação oral. Vocês não estão... O seu julgamento de plenário virtual, sumário, julgamento sumário. Julgamento sumário é coisa da China, é coisa do... O Stalin adorava o julgamento sumário.
Você chegava com o preso na porta, perguntava para ele, não, julgamento sumário, tiro na nuca. Exatamente assim, Paulo, que a gente enxerga e a OAB consegue enxergar também é que o plenário virtual, ele é prejudicial à ampla defesa, porque claro. As pessoas não conseguem entender, e aí eu trago para explicar também, que no plenário virtual o advogado grava um vídeo da sua sustentação oral, coloca lá no processo e eles assistem se eles quiserem. Exato. É completamente diferente da gente estar em um plenário físico olhando no olho dos ministros ali, entendeu? E a OAB conseguiu enxergar esse prejuízo. E é claro que o Alexandre, a gente acompanhou isso, o Alexandre passou os julgamentos para o plenário virtual depois que o doutor Sebastião, nosso herói brasileiro, falou algumas verdades olhando para a cara deles. Então, o medo foi de que todos os julgamentos passassem a ter alguém falando a verdade, apontando o dedo na cara e falando, vocês são os mais odiados, né? Alguém que colocasse isso. Então, o medo transferiu os covardes, e o psicopata tem essa característica de covardia, né, em relação a ele é muito audacioso, mas ele é covarde na hora que ele é confrontado. Então o covarde foi lá e transferiu para o plenário virtual. Mas agora tem alguns julgamentos que estão voltando para o plenário, como é que chama o outro plenário que não é virtual? Físico. Plenário físico. Plenário físico. Teve essa mudança na semana passada, você inclusive que me falou até isso por mensagem, não foi? Isso, exatamente. Então, o caso do Eduardo, ele é um caso emblemático, onde o ministro se equivocou, claramente. O Eduardo nunca esteve no QG, o Eduardo foi para o CTG, almoçou e depois foi para a manifestação. Então, assim, tem um erro gravíssimo no julgamento do ministro, um erro, inclusive, que foi apontado pela própria Polícia Federal, e isso daí a gente também traz que é uma falha na instrução processual, na instrução criminal. Se houvesse uma instrução como deveria haver, quando o laudo é colocado dentro do tempo, quando a defesa é ouvida, nada disso teria acontecido. Então, assim, como se diz no Ceará, foi um julgamento feito meio que a reboque ali, nas coxas, né, digamos assim, para correr com a condenação desse pessoal e não observar o direito de defesa e o direito ao contraditório. É absolutamente repugnante. Rapidinho, doutora, de um modo geral, eu estou vendo agora já alguns frutos da visita e das denúncias. Eu tenho reparado que as coisas não andam muito boas para o Alexandre. Eu digo isso porque agora a gente está vendo a OAB falando, a gente tem um acúmulo de denúncias que a OEA não vai poder continuar ignorando por muito tempo. Os parlamentares brasileiros estão planejando uma pressão em cima da OEA, eu devo acompanhá-los nesse processo para que eles comecem... Meu caso está na OEA, está parado desde novembro do ano passado. Então, a denúncia que eu fiz com a deputada Carla Zambelli. Então, a pressão contra a OEA vai aumentar, a OEA completamente dominada pela esquerda, mas é uma coisa impressionante. Mas eles precisam trabalhar, então eles estão vendo que a situação está ficando complicada. Eu vi na semana passada o PGR, de quem a gente também falou na entrevista, o subprocurador, como é o nome dele? Carlos Frederico. O subprocurador Carlos Frederico, que deu uma entrevista meio que desqualificando a delação que o Alexandre fez com a Polícia Federal dele lá, a Gestapo dele, do Mauro Cid. Eu tô vendo o clima no Senado muito diferente, com o Rodrigo Pacheco se voltando contra ele. Tem a questão dos vídeos de Roma, que ele não claramente ali vai ser pego na mentira e que não tem como esconder para sempre. Eu tô vendo que a situação dele não tá a mais confortável. Eu não sei se você compartilha dessa visão. Sim, eu compartilho. Assim, a corda esticou demais, né? Não se esperava que essa corda esticasse tanto. Normalmente, quando as pessoas cometem ilegalidades, elas cometem mais ali dentro do tolerável, né? E essa corda esticou demais e está atingindo pessoas que não se imaginava atingir. E isso faz com que tenha uma grande repercussão, inclusive tirando os poderes da Procuradoria-Geral da República, o que para mim era muito inacreditável, que os procuradores gerais da República aceitassem que o ministro usurpasse o poder deles, como nesse caso
do seu Jaime, né, que já existe um parecer favorável para a soltura, como vários outros que também estão com parecer favorável para a soltura, e simplesmente o ministro ignora. Ele passa por cima da carreira da Procuradoria-Geral da República. E isso é muito grave. Se a Procuradoria não tomar um posicionamento, ele está acabando com uma carreira muito salutar para a democracia e para o direito brasileiro. Isso já vinha acontecendo desde o inquérito do fim do mundo, onde ele tem lá com um inquérito aberto, que até hoje não tem a Procuradoria participando, e ele não vai ter o que fazer com um processo que ele, a não ser que ele realmente assuma. É um inquérito no qual, a princípio, eu tô lá. Ele, então, eu não sei se estão em outros, a gente nunca sabe, né? A gente vive julgamentos secretos no Brasil, mas ele já começou a usurpar os poderes do Ministério Público, né, do acusador ali naquele momento, e eu não sei, agora parece que está havendo alguma comoção nacional. Cenas dos próximos capítulos. Doutora, muito obrigado. As pessoas podem te acompanhar nas redes sociais, no Instagram. Carolina Siebra ADV. Carolina Siebra ADV. Então acompanha a doutora Carolina, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, e é uma pessoa muito aguerrida, lutando pelos direitos das pessoas no Brasil, essas pessoas que estão sofrendo. Ainda nós precisamos lembrar, ainda tem gente presa, ainda tem gente em situação crítica. Ontem o doutor Ezequiel me mostrou uma carta, eu deveria até ter colocado aqui para mostrar no programa, de uma das pessoas que ainda está presa, que está se queixando de tomar ferrão de escorpião no meio da noite, com problemas de alimentação, assim, são realmente gulags, são condições desumanas em que estão sendo colocadas pessoas de família, que são tratadas como terroristas pela Globo, e pelo Alexandre, mas que são pessoas de família. Estamos falando de pessoas de mais idade. Então, muito grave a situação. Mais uma vez, obrigado, doutora Carolina. Obrigado, Paulo, pela participação, e até o próximo. Eu que agradeço, obrigada. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.